E aí, beleza? Eu sou o Luiz Gomes, criador de conteúdo na Camelo News. Você é muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Papo de Camelo, podcast para conhecer histórias incríveis do nosso ecossistema de startups. Se você curte conteúdo sobre criação e desenvolvimento de startups, pode se tornar apoiador ou apoiadora desse projeto a partir da nossa campanha do Apoia-se. Então eu deixei aqui na descrição desse episódio o link para que você dê uma olhada lá e apoie esse projeto que eu gosto tanto de fazer. Agora, vamos ao nosso papo de hoje. Valeu! Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a gente vai conversar com o Willy da Wexp. A gente vai conhecer um pouco da história dele, que tem muita experiência no mercado, que não nasceu nesse meio de startups, mas que hoje tem um produto que interage nesse ecossistema de startups com um modelo diferente do que a gente geralmente encontra. Então a gente vai bater esse papo. Eu espero que você aproveite, eu espero que você reflita sobre o que a gente vai conversar aqui. E como eu sempre começo, Willy, quem é você e como é que você chegou até aqui? Então tá bom, gente. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Tudo começou, teoricamente, na Fundação Getúlio Vargas, onde eu me formei. Lá eu gostava muito do mercado financeiro, sempre gostei de números e fui convidado a trabalhar na mesa de operações. Uma das coisas que eu aprendi lá é que o primeiro dia que você entra, o pessoal da GV acha que já sai de lá para ser diretor e presidente da empresa. E o primeiro dia, literalmente, me botaram lá para bater cheque. Para quem não, a maioria não nem sabe o que é uma máquina de datilografar, tá? Mas é isso que a gente tinha que fazer, que era bater cheque. Eu falei, estudei quase 4 anos, cara, para bater cheque. Alguma coisa tá errada. E o muito importante, porque ficou literalmente 2 semanas, mas quando eu fui na mesa fazer operações, ser responsável pela mesa de CDI, eu descobri, eu aprendi, naquela época não tinha internet, a tela de computador, para quem não lembra, era de fósforo verde, e você tinha que levar fisicamente os cheques até o centro da cidade. Então eu lembrei que, eu bati o cheque lá por volta de umas 3h15, eu tinha que chegar até as 4 horas da tarde lá no centro da cidade. E isso foi muito importante. Quando eu estava fechando as operações, não adianta você fechar às 4 horas da tarde, que vai ter um Willy que bateu o cheque que tem que chegar lá. Então eu aprendi que tudo na vida tem uma importância. Tem um monte de coisa que você vai odiar fazer, mas vai te dar bagagem para você chegar o lema que eu tenho na minha vida, demanda, manda. Ou seja, se você encontra uma dor, a coisa mais divertida é atender essa dor. Tem muita gente, e eu dou muita palestra para presidente, tem muito, e me envolvi no mercado de startups a partir de 2019, tá? E, hoje eu já tenho 18 investidas, fora a Wexp, tá? E eu vejo muita coisa que a gente tem que declinar, que são coisas lindas, uma coisa importante, o dono da startup, ou seja, o founder, ser apaixonado pelo negócio dele, mas não adianta ele ser apaixonado e o mercado não curtir. Então, assim, esse talvez seja um dos maiores problemas que eu sempre guardo, é demanda, manda. Então, a coisa mais divertida do mundo é você encontrar alguma coisa que alguém precisa, e aí você se vira para entregar, e obviamente entregar de forma eficiente. Então, no Pactual, ele me ensinou isso, me ensinou meritocracia. De lá, eu fui convidado por um headhunter para trabalhar na Ford. Queria sair um pouquinho do mercado financeiro. Naquela época, a inflação era de 80% ao mês, então era muito trade, etc. E acabei aterrissando na Ford, onde, para quem não se recorda, existia uma coisa chamada Auto Latina, que era a junção da Ford com a Volkswagen. Então, eu tive o privilégio, que além de modéstia à parte, ser esforçado, gostava de me meter em tudo, né? Sempre fui fuçador. Me jogaram lá porque eu tinha inglês para ser parte da equipe de consultoria interna que ia juntar esses 2 monstros. Demorou 1 ano e meio para juntar, mas óbvio, quando você junta, você precisa conhecer tudo. Então eu me envolvi em finanças, qualidade assegurada, produção, RH, de A a Z eu me envolvi. Foi uma chuva, um intensivão de como funciona 2 monstros. E literalmente no dia que a gente conseguiu juntar o último sistema, foi o dia oficial que falaram, vamos separar. Então é divertido pra caramba, porque você aprende a juntar 2 monstros e a separar 2 monstros.
Quando eu fui para lá, quando eu fui convidado, me falaram o seguinte: olha, tu é um guri, tu tá com 22 para 23 anos de idade, tu vai chegar aqui, daqui a uns 2, 3 anos você vai virar grau 9. Grau 9 é quando você ganhava um carro. Cara, era um XR3 conversível, meu amigo, XR3 conversível para um moleque de 22, 23 anos, nem namorada tinha, eu ia ganhar 2. Eu falei, tô dentro, nem quero saber o salário, eu vou é pelo carro. Mas e fui para lá. Mas, infelizmente, na separação, 70% do pessoal administrativo ficou do lado da Ford. Então, em bom português, não tinha para onde eu subir. O moleque, por definição, tinha fogo lá na parte de trás e falou assim, cara, quero fazer alguma coisa diferente. Fui falar com esse headhunter da Korn Ferry, que tinha me colocado, e falou, olha, tem uma oportunidade aqui, já que você já está literalmente um bom consultor, para trabalhar na Roland Berger. Para quem não conhece, a Roland Berger é uma consultoria de origem alemã, né? Ela é a McKinsey da Europa, ela não podia ficar grande nos Estados Unidos porque existia uma regra, o dono dela era o Deutsche Bank, você não podia ser mercado financeiro e consultoria, uma regra interna nos Estados Unidos. Ela cresceu muito forte na Europa e no Oriente, ou seja, lá para a China e companhia. E, obviamente, Brasil, tá? Foi lindo, porque, obviamente, aí consegui aplicar um monte de coisas, aprender um monte de coisas e tropicalizar uma série de metodologias que eram internacionais para o mercado local. Entre elas, o que a gente chama de reestruturação, onde eu era muito forte, ou seja, pegar uma empresa que estava mais ou menos e deixá-la bonitinha, para, obviamente, sobreviver e ou ser vendida. E dentro desse processo tinha uma técnica chamada Global Sourcing, Strategic Sourcing, que nada mais é que uma metodologia que foi criada pela Eticani nos idos de 1980, onde você buscava mundialmente alternativas de fornecimento e formas de redução de custos. O nosso maior cliente, ou seja, o ícone da minha história, foi quando a gente gerou, em alguns meses, 160 milhões de reais, ou dólar, que era 1 para 1 à época, para o Bradesco, que era, na época, era o Cipriano à frente, tem lá a capa da revista Exame, etc., lindo, maravilhoso. Com esse resultado, eu fui convidado para trabalhar na Argentina, ou seja, ajudar a base da Argentina, da Roland Berger, a subir. E lá a gente trabalhou para o Grupo Macri, que era a maior holding da Argentina. Assim, Macri, o filho dele que virou o presidente, tá? Mas ali a gente fez uma super de uma reestruturação, pegou lá 2 empresas locais deles, com mais 3 que eles compraram aqui. Em 9 meses nós fizemos com que eles comprassem a Adria, que depois foi vendida para o M. Dias. Então a gente gerou 20 milhões de dólares, eles compraram e venderam por 100 milhões de dólares na época. Então sim, foram resultados, tá? Eu tive um burnout, ou seja, gostava de trabalhar pra caramba. Um dia eu literalmente apaguei e o meu médico olhou para mim e falou, Boritão, você já não é mais um guri, tu tá com 27 para 28 anos de idade, tu teve a sorte que apagou e você simplesmente caiu com a boca no chão, cortou a boca, mas do ponto de vista objetivo você podia ter tido um infarte. Eu falei, cara, é legal trabalhar, mas talvez nem tanto. Voltei lá pra Korn Ferry, com o meu amigo Rodrigo. Então, agora tem uma empresa chamada HBO, tá? Que é de grupo internacional, é muito grande. Os donos dela, à época, era a TVA, Grupo Abril, era a HBO, a Sony, que virou Columbia Star, era a Warner, que virou AOL, Time Warner, ou seja, só gente muito grande. Eu falei, ok, vou entrei como controller na época. A vantagem, o salário do mercado de consultoria é bastante alto, mas o mercado de mídia e entretenimento também estava taco a taco. Um pequeno problema, antes de entrar no namoro, conhece a noiva, tá? Ou conhece a namorada. Eu entrei lá, não fiz a minha lição de casa e a empresa perdia 15 milhões de dólares por ano de resultado. Eu falei, putz, grila, volta nós aqui a fazer reestruturação. Só que em vez de agora de consultoria de fora, de novo, de dentro para fora. Pegamos uma empresa com 200, quase 300 colaboradores. Quando eu saí, eu deixei com 57 colaboradores. Uma empresa que perdia 15 milhões de dólares, fazendo 15 milhões de dólares. Uma empresa, fechamos um contrato de 300 milhões de dólares, hoje coisas abertas, né, já estão até prescritas, com um grupo TVA e outra com a DirecTV. Quebrei a DirecTV no Brasil, do ponto de vista monetário, mas eu falo, técnicas de negociação, eu peguei eles pelo ego. Tá? Basicamente, ele falou, vou ter o mercado inteiro, então me paga pelo mercado inteiro se você não chegar. E foi assim que a gente fechou esse contrato com eles. O divertido, eu era guri, 27, 28 anos, fui convidado, obviamente, pelos resultados que a gente fez no Brasil, a participar
do grupo de board nos Estados Unidos. Eu tinha 27, 28 anos, o cara mais novinho tinha 57 anos, e era divertido ver as histórias do cara. Fui lá na Coreia, fechei um contrato de 300 milhões de dólares, ainda pedi 3 milhões de dólares, aí o cara chega lá. Eu falei, caraca, o cara é bom, cara, o cara é forte. Mas, em resumindo, chegaram lá e o pessoal ofereceu, ou recomendou que eu ganhasse um bônus de 70% do meu salário anual. No entanto, todos eles eram grandões, né? Todo mundo achava que era maior que o outro. E aí me lembro que o presidente da Sony, para não mencionar o nome dele agora, mas começa com a letra D, chegou e falou assim, cara, desculpa, era o da Disney, falou assim, cara, o Elton, nesse caso, isso eu posso mencionar, hoje ele tá no Canadá, eu falei, puta, cara, quero te contar uma coisa, meu. Nenhuma, na história da Disney, que ele representava a Disney, na história da Disney, desde que o senhor Disney criou, em nenhum lugar do mundo alguém ganhou 70% de salário. E eu falei, caraca, bicho, os caras estão oferecendo 70%. Aí esse da Columbia falou, cara, pra variar, você não fez sua lição de casa, esse tupiniquim loirinho brasileiro foi lá, pegou uma empresa que perdia 15%, a gente ia botar dinheiro, agora tá recompletando dinheiro. Resumindo, parou pro almoço, eu fui pra cima, falei, amor... Eu levei minha esposa lá para Nova York, né, divertido, para assistir o show. Amor, vou voltar lá, pedir desculpa, os caras estão brigando por minha causa, vou botar minha viola no saco, voltar rapidinho, porque olha, que coisa chata causar essa dor, tá? Mas a mensagem aqui, gente, eu olhei e falei assim, puxa vida, os caras estão brigando, tá? O meu bônus era importante, mas não era uma fração do que eu gerei, o meu grupo e eu geramos para a empresa. E aí deu a fagulha, ali deu o spark, né, que a gente já falou, pô, cara, por que eu não ganho um pedaço? Eu ganhava meritocracia lá na época do Pactual, eu ganhei 2 carros no programa Gênios da Ford, quando você dava ideias e podia participar, vou tornar esse business, ou seja, vou criar, eu nem lembrei, mas hoje eu chamo que é SaaS, onde o primeiro S é um cifrão, Savings as a Service, ou seja, vou gerar economias e vou participar de um pedacinho. Isso é muito comum no mercado de advogados, que eles fazem quando eles fazem recuperação de impostos. Hoje aqui no meu Willy Group eu tenho 17 pessoas fazendo isso. Mas do ponto de vista objetivo, eu falei, isso aqui é divertido. E aí eu criei o Willy Group. O que era o Willy Group? Era uma consultoria, uma consultoria. Hoje a gente tem base no Brasil, Argentina, Peru, México, Chile. No Brasil a gente está com 89 consultores, 62 grandes clientes em faturamento. E nosso objetivo, ir lá e gerar economia e ficar com um pedaço dessa economia. O bacana, tá? Em você sendo, e a gente, graças a Deus, tá? Efetivo, tá? A tendência é ser um casamento de longo prazo. Então, hoje, a minha média de clientes é 10 anos. Acreditem, gente, tá 10 anos casado é difícil. Eu tô há 28, muito bem casado. Cláudia, tô muito bem casado, a esposa, tá? Mas do ponto de vista objetivo, é difícil você, mês a mês, todo mês, gerar resultado para o teu cliente. Mas aí você tendo esse resultado, ou seja, você atendendo essa demanda, e todo mundo precisa gerar resultado, você basicamente tem um casamento ad eterno, tá? O meu cliente mais longevo hoje está com a gente há 17 anos, tá? No meio desse processo, felizmente eu fiquei aposentado economicamente, gostei do mercado de startup e vi que era um mercado fundamental, porque lembre-se, eu vendo cabelos brancos e carecas, ou seja, eu tenho que vender gente com muita experiência, porque toda empresa tem gente tentando fazer redução de custo. Então eu preciso trazer o melhor cara. Hoje eu tenho o que eu brinco, o Dr. Miyagi, ou seja, o Sr. Miyagi, que é um cara que tem 52 anos, não de vida, de Lean. Ele foi o crachá número 2 da Toyota Production System, Lean Manufacturing, Lean Office. Eu chamo de Sr. Miyagi, ele formou 8 Daniel San, e esses 9 trabalham. Então eles vão lá na indústria, nossa média de redução de custo é de 15%, chegando em empresas de serviços e até banco, onde eu fui membro do conselho, e em uma categoria gerar 300 milhões de reais de economia. A nossa especialidade, a gente nasceu na área de SG&A, overhead indiretos, aquilo que todo mundo tem, e a nossa média é de 30% de redução de custo. Como vocês veem, eu sou um viciado em métrica, tá? Tudo para mim tem que ser metrificado. Se não tem dinheiro, se você não consegue mensurar, do nosso ponto de vista, não é nosso core business, tá? E aí, nesse ínterim, então, a gente tem aí no Willy Group tanto indiretos, quanto produtivos, quanto impostos. Então, basicamente, de A a Z, dentro de um DRE de uma empresa, a gente consegue palpitar. Quem tiver curiosidade, vai lá no Willy Group, tem mais de 100 cases para vocês
olhares. Obviamente o objetivo aqui não é vender a Willy, é muito mais falar de uma trajetória. E aí eu falei, tem esse negócio de startup que é o celeiro, é dali que saem as boas ideias. As ideias revolucionárias que conseguem tirar a empresa de um patamar A e não fazer uma escadinha, mas literalmente pegar uma escada rolante e botar ela lá em cima sem fazer muito esforço. E comecei a me meter. Aí vem a dor, ou seja, aqui eu posso mencionar, essa empresa nasceu numa empresa chamada Grupo Sonda Tecnologia, e à época eles gastavam, a gente comprava antes da pandemia 180 milhões de passagens aéreas como grupo, hoje compra mais de 200 e pico, mas tinha uma dor ali, o hotel já era Mar Vermelho, mas tinha uma dor à época, lá para os finais de 2018, que era aplicativo. Todo mundo está acostumado com Uber, com 99, mas naquela época, gente, era um negócio assim meio, pega lá, meio alternativa para táxi. Ninguém tinha muita ideia do que era. E à época, a Uber principalmente, que era a líder do mercado, né, ela cobrava 10% de taxa de administração para mandar uma conta de 300 mil reais. Eu falei, cara, por 30 pila, eu vou lá, pego a nota de débito, tem um pedaço de papel e entrego pro CFO, cara, não precisa nem mandar motoboy, eu vou. Se eu tiver que fazer eu já tenho um salário de 30 pau por mês só levando um documento. E aí, obviamente, saiu ali, alguma coisa tem a mais aqui. Aí estudamos e descobrimos que tinha uma coisa chamada tarifa dinâmica, que vocês sentem na pele, mas esse é o nome técnico para aquela variação entre quantidade de gente pedindo o aplicativo versus motorista oferecendo. Isso pode variar, gente, em média de 15%, 20% mínimo, para mais de 2, 3 vezes em épocas ou em momentos de crise, quando tem uma greve, quando está chovendo muito e assim por diante. A nossa média na nossa plataforma foi de 48%. Tá? Isso com grandes bancos, o que eu posso mencionar como a Petrobras também. E aí no dia 5 agora, estou feliz da vida, depois de 4 anos nós fomos os vencedores do Ministério da Economia. Para quem quiser chutar, o governo gasta 1 bilhão de mobilidade por ano. Tá? Se a gente conseguir, teoricamente, os nossos potenciais 48%, e eu acredito que a gente vai conseguir até um valor superior a isso, são 500 milhões de reais que a gente vai estar gerando anualmente para o governo. Dá para pagar uma quantidade de Bolsa Família com essa solução. Então, o que é, como é que nasceu? Nasceu de dor, de novo. Um cliente, ele precisa economizar e a gente falou, ok, está aqui a solução. Trabalhamos mais de 1 ano para este cliente e para vários outros. Isso é uma dica que eu dou para quem faz o mercado B2B. B2B, gente, não aceita desaforo. Em bom português, testa, retesta. O MVP é importante, é bonitinho. Eu sei que eu estou falando contra o mercado, mas B2B não é muito MVP não, tá? Ou seja, se você errar, talvez você não tenha uma segunda chance. Então pega uma empresa, casa com ela, mostra, deixa claro e banque, obviamente. Quando a gente achou que estava bom, que era lá para o final de 2019, eu falei, cara, tô no ponto. Agora eu vou começar a ir para o mercado para vender. Fui na Nestlé falar com o Marcelo, o CPO lá, e ele falou, Marcelão, aqui, cara, meu aplicativo é maravilhoso, gera 30% de economia. Toda venda a gente começa com não. Aprendam isso, tá? Toda venda você vai ter um não na cara. Importante, persistência. Então eu tomei um não, foi até divertido, e falou, Willy, vou confessar para você. Obrigado, você é meu amigo de longa data, sei que vocês geram resultado na Willy, parabéns pela iniciativa de começar uma startup, mas, pelo primeiro não, toma um cafezinho Nespresso, que eu não pago mesmo, é do grupo, parabéns, mas, cara, não é um item crítico para mim, mesmo que você dê, e na época eu só vendia 30% de redução de custo, só, entre aspas, tá? 30% de redução de custo, eu falei, cara, não vai mudar a minha última linha, eu tenho peixe maior para pescar, cara, você tá me oferecendo uma sardinha, eu tenho que focar nas baleias. Justo, fui embora, botei minha viola no saco. Dia 19 de março, eu nunca mais vou esquecer essa data, de 2020, início da pandemia, a besta que vos fala aqui, indo pra praia, morei 9 meses maravilhosos lá na praia, lá na Riviera, foi divertido pra caramba, do ponto de vista. Vendi um monte de empresa por o que eu chamo teleconferência, né? Não tinha lei, gente. Hoje pra gente Teams, até carne de vaca, todo mundo faz, mas na época não era. Põe um presidente de uma empresa para dedicar tempo olhando pra tua cara feia e vá. Então, vende aí um negócio que você nunca viu. Então tem todo um aprendizado. Mas o divertido. Dia 19 ele liga e fala, Willy, como é que tá teu aplicativo? Eu falei, cara, lindo, maravilhoso. Só fazia 1000 corridas por mês, tá? E eu falei, cara, eu tenho um problema. Olha a demanda, Amanda, aqui, gente. O presidente mundial ligou pro presidente do Brasil, que ligou para mim, tô ligando para você por quê?
Na próxima segunda-feira, por conta da pandemia, tá? Os promotores, o pessoal que faz reposição de supermercado, não pode mais andar de transporte público. Ou seja, gente, imagina, mais de 5 mil municípios no Brasil a gente atende hoje, na porrada, não é que a gente estava preparado, na porrada, tá? Ele tem que chegar lá e colocar, não sei se você lembra, a única coisa que vendia na época de pandemia era farmácia e supermercado. Era o único lugar que você podia visitar. Você quer convidar a tua esposa a passar e não tem, mas então, amor, vamos no supermercado? Oh, lógico, vamos sair de casa. Era um programaço. Então, se é no supermercado, em bom português, é um pessoal que não mais podia andar de ônibus, metrô, trem, e tinha que andar de aplicativo. E aí, ótimo, é um pessoal que faz de 2 a 10 corridas por mês. Que bacana, a gente está multiplicando, ou seja, crescemos 130 vezes. Gente, eu não sou consumidor de cocaína, mas deve ser um belo de um negócio, porque todo mundo vê que deve ser um rentável. Agora, acho que nem com cocaína você vai vender 130 vezes num período de pandemia, você vai conseguir crescer. Obviamente, sorriso orelha a orelha, a empresa saiu de um patamar mínimo para uma envergadura importante que a gente pode atender clientes, como eu falei, Nestlé, General Mills, Ades, Danone e todos esses grandes clientes vocês podem olhar lá no logo da Wexpo. Estou lá fazendo os meus aplicativos de mobilidade, tornando o produto mais amigável. Aprendi duas letrinhas que hoje é um dos mantras da minha vida, o X, usabilidade. Moçada, qualquer botão vale. Aqui minha filha, que tem 21 anos, nos ajuda nisso. Eu tenho uma equipe agora para isso, obviamente, interna. Mas a interface, o usuário ter a capacidade de usar a tua ferramenta de forma muito asset-light, ou seja, muito fácil, é mandatório. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se o cara não souber usar, não usar, parabéns, sexto arquivo. Pode jogar fora que não vai rolar. Isso faz parte aí sim do teu MVP, da tua melhoria constante. Então, nesse momento, meu cliente chega, então, já que você, que é o Jacques, é o famoso francês, já que você está fazendo isso para mim, eu queria que você fizesse uma outra coisa. Que outra coisa? Então, agora eu tenho um monte de gente que anda na rua também, só que o cara anda de carro próprio, carro locado, pela empresa, etc, etc, onde eu preciso fazer o quê? O reembolso da quilometragem. Como é que as pessoas faziam antes da gente? Vai lá no Google Maps, põe o ponto A, põe o ponto B, dá uma reta, deu 100 km. Pô, o cara ganha quanto mais ele, teoricamente, anda. Adivinha o que ele faz? Para quem não sabe, clica na retinha lá, puxa um pouquinho, você acabou de aumentar 15, 20, 30%, e a empresa não tem como auditar. Porque ela teria que plotar cada corrida, ver qual é a rota, entre aspas, ideal e ótima, comparar com dele e ir lá brigar com o cara para cada corrida. Por um cliente nosso como HP, que faz 1.500 trechos por dia, gastava 13 milhões de reais por mês, agora gasta 2 de combustível, impossível. Nem com um exército de chinesinho olhando e anãozinho junto, você vai conseguir, obviamente, auditar tudo isso. Então criamos, obviamente a gente já tinha a tecnologia, criamos dentro também aplicativo KM, que é, vai lá, ponto A, ponto B, metrifica o que você está fazendo, multiplica pelo valor que a empresa determinou, e o bacana, de novo tem eficiência. Essa primeira eficiência, que a gente chamava de manomático, que é esse ponto A, ponto B do Google Maps, agora está sendo metrificado. Aí você já vai ganhar de 15% a 20%, tá? E o segundo, eu não vou deixar ele fazer, e a gente sempre metrifica rota livre, rota rápida, rota curta, e o que a gente chama de inteligência artificial, que é uma forma fresca de dizer, pega o melhor modal, tá? Para quê? Para dar ferramentas para o gestor gerir. Então, que legal, se você teoricamente só sair do rota livre, que aí imagina, o cara vai do ponto A ao ponto B, faz 3 voltas na rotatória. A gente vai pegar 3 voltas na rotatória, obviamente não é muito eficiente, mas é o que ele fez. Toda empresa começa com rota livre. Quando ele vê que a rota rápida, e hoje a rápida e a curta está bastante próxima, tem mais 15% de redução de custo, vamos usar. Hoje, quando você clica no meu sistema, ele já joga você para o Waze e Google Maps. Você lembra que eu falei de usabilidade? Ninguém vai querer usar qualquer outro GPS que não seja esse. Então, não briga com o mercado. Dê a ferramenta que o mercado, que o usuário gosta. Ele não precisa nem digitar de novo. Então, quando ele aperta, já joga, já abre. Ele vai lá com o Galvão Bueno, no meu caso, o Batman falando, vira direita, esquerda, sobe e desce. Quando ele chega no destino final, recebe um pop-upzinho, fecha, e aí, de novo, a dor do cliente. A gente está ligado com todos os RPs do mercado. Isso é muito importante para as grandes corporações. Então, a gente está ligado com o SAP, SAP Concur, com uma Oracle, lá no caso do SBT,
um AX Microsoft, no caso da HP. Então, para cada um, você tem que ter, a gente chama de API, conexão e atender esta dor de fluxo, tá? Eu já tenho o driver, já tenho o KM e, obviamente, vem o que eu chamo de liga, que é o Xpay. Pô, eu preciso, teoricamente... então, agora que você já faz o KM, eu tenho aqui estacionamento que eu queria apresentar junto, eu tenho um pedágio que eu quero apresentar junto. Olhamos no mercado para ver se a gente comprava, além disso, às vezes vai mais barato comprar do que desenvolver. Não tinha do jeito que a gente queria no mercado, bora desenvolver. E criamos o Xpay. Então, o que é o Xpay? É o workflow, é o SAP Concur, é um software de reembolso de despesas e o workflow, que serve para despesas e, obviamente, serve, se você quiser também, para, por exemplo, fazer aprovação de timesheet. Eu tenho uma empresa que faz aprovação de timesheet, manda um para A, para B, para C e para D. O que fartou nessa jornada? Tá? Pô, o cliente fala, cara, então, você está pagando por você, etc. Mas, cara, eu queria pagar e já reconciliar. Virei banquinho. E aí também é importante você ficar antenado. Tá? A gente, obviamente, por conta da WID, fica antenado nas demandas dos clientes. E tinha uma coisa chamada vale alimentação e refeição, tá? Que a maioria das pessoas ganham, tá? Que as empresas ganhavam uma coisa chamada rebate. Os líderes do mercado nesse segmento, que para todo mundo até ontem literalmente era mar vermelho, que era Sodexo, Ticket, Alelo e companhia, tá? Eles têm uma rede, esse foi o mérito deles, eles criaram uma rede proprietária, tá? Onde eles cobram 10, 12, 14% dessa rede. Como a remuneração deles é muito grande, para a empresa trabalhar com eles, eles ofereciam uma coisa chamada rebate. Está aqui 5%. Então, de cada 100 mil reais, a empresa só pagava 95. Problema, a rede repassa esse preço. Obviamente, demorou anos, mas veio a legislação em novembro do ano passado, tá? Falando o seguinte, cara, legal, mas as empresas não podem mais receber rebate, não pode mais receber o benefício, porque lembre-se, é o benefício do trabalhador. Tá, em cima do dinheiro do trabalhador que ela está tendo essa rentabilidade. Tá? Entre eu e você, eu ganhei muito dinheiro fazendo rebate para as empresas, tá? Mas agora, de novo, mudou a regra, vamos buscar uma outra eficiência. Tá? Mas acabou então o rebate, acabou o prazo de pagamento, não pode mais ter nenhum tipo de benefício. Eu falei, opa, aqui a gente tem uma oportunidade. E aí eu criei o lado fintech, que foi o Xpay. Então hoje a gente é um meio de pagamento, Mastercard em formato pré-pago, pós-pago com garantia, pós-pago normal, onde o meu cliente consegue fazer a jornada inteira. Ele paga, já tem o recibinho de pagamento, fotografa, já apresenta, ou seja, faz tudo o que uma empresa deseja do ponto de vista de gestão e cada uma delas com economia. Então, no caso do driver, a empresa pode me pagar uma quantidade de reais, hoje em média R$4 por corrida, ou ela escolhe, e essa é a parte importante do SaaS, ele escolhe se ele quer pagar fixo ou variável. Então, que teoricamente a gente não gera suficiente, escolhe no fixo ou variável e assim por diante. Mas a gestão é do cliente, o que dá um conforto e, bom português, facilita muito a nossa formato de venda. Tá? No KM, em média, ele tem 35%, porque ainda tem um crédito PIS e COFINS, depois eu entro aí no mérito, mas é uma questão fiscal tributária do Brasil também, que você consegue demonstrar que, através de um laudo creditatório, que aquela atividade é passível e é passível de crédito PIS e COFINS por ser produtiva. Na questão do Xpay, tá? Hoje, em média, no Brasil, e na verdade é internacional, tá? Qualquer pessoa gasta em média 6 horas para cada relatório produzido. Então, se você considerar, não é só a pessoa fazer, mas a pessoa fazer, mandar para a secretária, que manda para o gestor, que manda para o diretor, que manda para a tesouraria, que tem que fazer o processo de pagamento, que depois tem que auditar, que depois manda lá para o armazenamento, em média, você gasta 6 horas. Se você calcular aí por volta de um salário médio na organização de R$3.500, cada relatóriozinho vai custar por volta de R$350. Tá? Então a gente gera 10 vezes o que a gente custa hoje em termos do que a gente está gerando. Então, para cada solução nossa, a gente tem que gerar em média 10 vezes o que a gente está custando. Fica fácil de vender para qualquer um. E, de novo, mediante esse resultado. Tivemos o privilégio, em março do ano passado, ganhar o programa Inception da Petrobras, onde, além de fazer a mesma coisa no driver, a gente tem que fazer em quê? E no restante, ou seja, em passagem aéreas, em hotel, em locação, o que a gente termina agora, espero, no segundo semestre. Então, bacana, no final dessa jornada toda, segundo semestre, talvez a gente esteja muito próximo de ser uma das maiores travel techs do mundo, porque você tem passagem aérea, hotel, locação, Uber, tudo do jeitinho que toda grande empresa deseja.
Nosso, vamos dizer, talvez objetivo, ou uma das coisas que está, obviamente, no nosso track é fazer o que? Atender eles, né? Ou seja, as pequenas e médias empresas aí, para poder dar aí uma solução mais de autosserviço. Porque trabalhar com grande empresa demanda um carinho muito importante. Não adianta falar, então, o meu relatório é na vertical, mas eu gosto na horizontal. Não, mas é a mesma foi. Então, você vai fazer na horizontal, bonitão. E aí você vai ter vertical e horizontal para atender todo mundo. Depois de um tempinho, teoricamente, o limite da criatividade das pessoas acaba. Mas, assim, política de uso, por exemplo, no Drive, hoje eu controlo por dia, por horário, por valor, quilometragem mínima, quilometragem máxima, interestadual, ou seja, vai ter criatividade lá em casa de todos os alertas que você potencialmente pode criar. Então, de forma não tão sucinta, mas já contei aí um pouquinho, quase 30 minutos avançando, essa é a jornada do Willy, contando um pouquinho de Willy Group e o Exp, que é o Willy Explanation. Eu achei muito legal. Primeiro, uma baita jornada, assim, é impressionante ver as viradas que foram acontecendo na tua jornada, né? Tipo, começando muito novo, indo pro viés mais industrial, até o momento que você evolui para dizer, cara, eu poderia estar construindo algo sobre isso e decidir empreender e criar o Willy Group, né? Você direcionar tuas capacidades para atender as empresas. Mas eu acho que um ponto interessante nessa tua fala é essa talvez última grande virada, que é quando surge na jornada a ideia da UXP, baseado, e aí eu vou trazer alguns elementos que eu acho que são importantes para a conversa, que é muito baseado em demanda identificada, né? E aí eu adorei o teu lema, demanda manda, porque de fato isso deveria ser um mantra para qualquer pessoa que está empreendendo e principalmente para o que a gente costuma dizer nesse meio de startup, que é o cliente no centro das decisões, né? Então, se você coloca o cliente no centro das decisões, então de fato a demanda manda. E não só a sua capacidade técnica ou o seu conhecimento tecnológico. E é muito perceptível isso na tua jornada quando você começa a falar da UXP e como a UXP se desenvolveu em termos de solução. Eu lembrei até da minha jornada quando eu tive minha última startup, que eu costumava explicar a minha startup até para clientes como se fosse, eu fazia um comparativo com peças de Lego. Então assim, cada peça de Lego era um conjunto de funcionalidades, que dependendo do que o cliente queria, eu encaixava aquelas peças de Lego de um jeito que funcionava para ele. E aí muita gente questionava, mas isso não é escalável, né? Porque quando você vem para esse mundo de startups, começam a surgir alguns termos, o produto tem que ser um padrão, você tem que ser escalável. E eu fiz, cara, isso dá para ser escalável, porque o que acontece? Minha startup era gestão de transportes. Vou dar um exemplo real que aconteceu. A gente fazia geralmente transportes de commodity, nada muito complexo, nada tipo produtos químicos com agente, reagente, nada disso, era produtos commodities. Mas um dia surgiu a possibilidade da gente fazer um transporte de carga refrigerada. E a gente não tinha no processo de controle as demandas de documentos e variações para carga refrigerada. Eu fiz, cara, vamos ter que desenvolver isso. Só que quando a gente desenvolveu, virou uma pecinha do Lego. O que eu fiz? A partir do momento que eu implementei e testei no cliente, eu disponibilizei para o mercado aquela nova pecinha de Lego. Então, qualquer demanda que chegasse que precisasse de carga refrigerada, eu já tinha aquela funcionalidade. Bastava plugar naquele meu Lego montado, que eu entregava uma solução que para o cliente era customizado, mas internamente era padronizado, né? Você tinha o controle total sobre cada pecinha que você tinha desenvolvido. Então, essa evolução da UXP me fez lembrar muito dessa minha experiência. E é algo que, infelizmente, a gente não vê tanto no meio de startups, né? A gente vê muito uma defesa de um produto só e tem que ser esse, tem que ser a leitura na vertical, mesmo que o cara queira na horizontal. Eu passei muito por isso. Esse mercado, na parte logística, muita gente está acostumado a gerenciar com tabela, com planilha. E a gente fez todo um sistema usando uma UX maravilhosa que não tinha nenhuma cara de tabela. O primeiro cliente virou pra gente e fez assim, bicho, minha equipe todinha trabalha com tabela há 10 anos, tu tá me entregando um negócio que o tempo que essa galera vai levar para aprender a usar o teu já não compensa. E aí a gente volta
refaz o produto, a gente ficava brincando, que era uma nova tabela. E tinha cara de tabela, tinha que ter cara de tabela, porque senão eles não iam dedicar tempo para a curva de aprendizado. E isso é muito importante, isso é centrar o cliente no teu negócio. Então, assim, se você não está preparado para isso, se você não entende que é necessário passar uma imagem que você consegue atender até de forma customizada para o seu cliente, mesmo que internamente você gerencie isso como padrão, você vai perder espaço. E eu acho que isso para vocês foi muito bacana. Mas tem um ponto, que eu acho que esse é o ponto que eu queria explorar um pouquinho mais a partir de agora, Willy, que é o Saving as a Service, o seu SaaS. E para quem vende para B2B, e eu concordo com você, isso aí eu vou fazer um parêntese super importante, quando você falou cuidado com o MVP do B2B. E eu também vivi isso na prática, e é uma coisa que muitas vezes a gente escuta falando, não, o MVP tem que ser o mais simples, tem que... Cara, o MVP depende do perfil do seu cliente, não depende do que você leu no livro. Se o seu cliente tem um padrão, ele precisa ser atendido por aquele padrão. Um outro exemplo que eu recordei quando você estava falando, nessa época da minha startup, a gente tentou negociar com uma indústria de produtos, em geral, né? Fabricação de produtos diversos. Os caras fabricavam 7.000 toneladas de produto dia. E eu fui chegar para mostrar, não, essa aqui é a minha plataforma de gestão de importação, exportação, controle, parará. O cara fez assim, bicho, eu só vou te fazer uma pergunta para saber se eu vou te contratar ou não. Por compliance, eu preciso ter uma garantia comprovada que os meus produtos estão assegurados em 99,9% do volume produzido. Se eu perder mais do que isso de informação, de localização, de qualquer coisa sobre a carga, eu pago uma multa gigante. O teu produto cobre isso? Não tem como. Eu não estava preparado para atender aquele tamanho de empresa. Então não adiantava eu contar uma história bonita, não adiantava eu mostrar uma tela bonita, não adiantava eu fazer o pitch perfeito. Meu produto não tinha capacidade para atender aquele perfil. E tá tudo certo. Então, essa visão de, cara, o seu MVP do B2B, ele não é o que você leu no livro. Ele é o mínimo necessário de acordo com o seu perfil de cliente. Então, isso que você falou, Willy, eu acho que deu aula. Isso aqui é fundamental. Mas aí, voltando... Não, desculpa, só acho que é importante, porque quando você está no B2C, se você perder um cliente, por definição, você tem dezenas de milhares que você pode. O cliente, você perde um Itaú, um Bradesco, um Santander, amigão, você perdeu um terço do mercado financeiro. Você não tem mais, e eles, obviamente, são críticos. Então, quando você sentar num B2B, por mais que a sua solução seja brilhante, você tem que ter a humildade, e aí eles vão pedir o tal da POC, ou seja, o Proof of Concept, ou o testeio, que a gente chama. E de novo, tá, gente? Cuidado com o testeio também, porque senão eles vão abusar de ti. Vamos testar por um ano. Não, calma. Vamos lá, o testeio tem um começo, tem um fim, tem um nível de serviço, um SLA, um Service Level Agreement que eu tenho que atingir, um objetivo que eu tenho que atingir, eu atingir, vira a chavinha e começa a faturar. Porque eles são muito grandes, então eles têm a tendência, e é normal, de usar esta força. A gente, quando está em startup, a gente está pequenininho, eu tenho a vantagem de ter o Willy Group por trás, mas do ponto de vista, então, cria a regra do jogo. De novo, casamento, gente, se tudo tiver na mesa, todo mundo sabe as regras, fica fácil você ficar 28 anos casado. Por isso, cuidado aí, como você mencionou, na questão do carinho do MVP. Pois é, e assim, é muito comum a gente ver as startups se prepararem para captar o cliente, mas sempre tem um gap que pesa na hora do primeiro contato que o cliente se interessa até assinar o contrato. Esse gap aqui se dá muito por essa questão de comportamento, de processos, de compliance. Então tem muita startup que fica, é muito difícil vender para corporação, porque corporação não sabe se relacionar com startup. Em algum aspecto, eu posso até concordar com isso, mas a gente também tem que entender que a estrutura corporativa tem responsabilidades e tem estruturas e processos que muitas vezes eles são obrigados a seguir. E o prestador de serviço, agora como startup, ele tem que atender. Não é uma optativa, é algo obrigatório. Se você não consegue cumprir aquilo, aquele cara, naquele momento pelo menos, não vai ser teu cliente.
Então essa maturidade para ter essa percepção, tanto do teu lado de construir um produto que de fato corresponda àquilo que eles precisam, quanto esse alinhamento que você também falou, Willy, cara, de uma prova de conceito, de um teste, ter um pouco de maturidade para essa relação é muito importante. E a gente só aprende fazendo. Os primeiros casos, muito provavelmente você vai descobrir, pô, esse aqui podia ser melhor, esse aqui podia ser diferente, eu ganhei aqui, eu perdi aqui, e você vai calibrando isso com o tempo. É como o Willy falou, nem todo mundo tem a Willy Group por trás para dar esse suporte, para ser essa conexão. Você usou um termo que uma sócia que eu tive também numa empresa de consultoria me falava sempre, né? Cabelo branco vende para cabelo branco, né? E isso na consultoria é muito comum a gente ouvir. E é muito verdade, né? Quando você vende para pessoas mais experientes, é difícil entrar. Na época eu tinha 25, 26 anos também trabalhando com consultoria. Quando eu entrava para eu fazer o comercial, a chance de não virar era gigante. Quando a minha sócia, que na época tinha já 50 e poucos anos, entrava, era outra história, sabe? Então, isso também é muito verdade. Mas aqui aqui é um ponto importante que eu queria colocar para ti. Você falou, pô, precisa ser velho, no sentido cabelo branco para cabelo branco, tá? Aqui eu acho que a mensagem mais importante, faça a lição de casa. Conheça, aqui é meio Sun Tzu, né? Mantenha os amigos próximos, os inimigos mais próximos ainda. Não que o cliente seja o teu inimigo, mas você tem que conhecer ele com profundidade. Se você responder 11 das 10 perguntas que ele vai fazer, em bom português, se você já falou, ó, você tem potencialmente essa dor, essa é a minha solução, você tem essa dor. Pô, o cara falou, cara, ele conheceu tudo, cara. E de novo, é que nem um grande médico, olha, pô, o cara veio aqui, o cara tá com 120 quilos, veio comendo um hot dog na mão, eu não preciso falar pra ele, vai fazer exercício, você deve estar com o teu colesterol alto, você deve estar com o teu potencial diabetes. É experiência de olhar, mas o fato é, principalmente no B2B, entenda a tua dor. Como você falou, pô, fui vender lá e o cara me pediu 99,5% de SLA. Cara, legal, você deveria já fazer, porque você perdeu, entre aspas, o teu tempo, o dele não perdeu porque você aprendeu. E aí você volta lá e faz. É muito mais legal quando você faz assertivo. Também tomem cuidado, gente, quando a gente fala, putz, respeitei o meu SLA de 99,5%, eu tô em dia com o baú, tô bonito na foto. Lembre-se, tem alguém naquele ponto 5, que é onde deu errado, que tá pé da vida contigo. Então não tô dizendo que você tem que ter 100%, mas cuidado, aquele ponto 5 pode ser um diretor, pode ser um presidente, e mesmo que seja um atendente, um supervisor, um estagiário, ele tá com uma dor, ele não está atendido. Então a sua área de Customer Success tem que ter muito carinho por essa pessoa, às vezes não tem solução. É que eu brinco, um problema sem solução, resolvido está. Mas tem que voltar na empresa e falar, pô, desculpa, foi um caso concreto. Eu tinha na época lá dos promotores, até hoje a gente não sabe, tinha uma menina que tinha lá um iPhone com iOS, eu não sei em que feira de Santana ela comprou, não tinha raio fisicamente de fazer o bichinho. Não pegava Uber, não pegava 90, não pegava a gente também. Mas era um iPhone, teoricamente estava com iOS, mas não tinha forma de subir nenhum sistema. Só tem duas alternativas, tá? Ou ela faz uma solução que a gente chama por fora, ou então, cara, vão dar um celular novo para ela, porque assim, simplesmente para pedir o aplicativo, eu preciso de um telefone com mínimas condições normais de temperatura e pressão. Então a mensagem aqui é importante, conheça bem o teu cliente. Isso, e essa preparação prévia, principalmente quando o teu perfil é B2B, é muito importante também, né? Conhecer histórico, processos, perfis, o que você puder levantar de informação daquela empresa e chegar preparado, isso de fato é muito importante. Mas aí, Willy, para a gente chegar no ponto que talvez seja novidade para algumas pessoas nesse ecossistema de startup, é esse teu modelo SaaS, que é o de Saving as a Service. Por quê? Primeiro que, de fato, não é um modelo tão comum entre as startups, ponto, a gente podia já começar daí, mas mais do que isso, ele me chama a atenção porque você, na teoria, você acerta um novo cliente sem saber exatamente quanto você vai ganhar e quanto ele vai reduzir. Você tem suas métricas, suas estatísticas, mas cada caso vai ter também a sua variação ali.
E eu queria entender, até porque esse é um modelo que poderia eventualmente ser mais explorado por algumas outras startups, quais foram os principais desafios para você começar a implementar o teu SaaS, né, o teu Saving as a Service? Quais foram as lições ali no começo, nos primeiros clientes com esse modelo que você hoje conseguiu, obviamente, passar por esses desafios e seguir numa tocada de evolução bacana? Então vamos lá, gente. Aqui de novo é histórico. Eu tive aqui 22 anos de Willy Consultoria, mais de 100 clientes, projetos, na tentativa e erro, e de novo com gente especialística. Então eu sei o que eu chamo de especialista. Hoje eu tenho 3 médicos full-time só para fazer plano médico dos meus clientes. Por quê? Porque se não for médico, não tem CRM, se não tem CRM, não tem acesso ao prontuário médico. Se você não acessa o prontuário médico, como é que você sabe onde você está gastando? Como é que você vai fazer algum tipo de eficiência? Tá? Então, cada categoria, a gente tem uma métrica de avaliação. E a grande vantagem, tá? Se o cliente não concorda com a métrica, parabéns, você acabou de não ter um cliente, mas você não briga com ele. Opa, não, eu concordo com você. Então, por exemplo, tá? Puxa vida, eu vou lá e vou fazer uma redução em serviços de limpeza. É, entre aspas, o mais banana, do que eu chamo de banana. Ou melhor ainda, segurança, que tem a mesma linha, mas ele é mais, vamos dizer, figurativo. Então, serviço de segurança. Todo mundo pensa em pessoas, né? Ou seja, o cara, o segurança que está na portaria, o segurança armado, não armado, lá, show de bola. Problema, todo mundo já sabe também, ou seja, para quem já é do ramo, o salário desse pessoal é dado. O que é? Você for lá no site, vai ter o salário, insalubridade, periculosidade, todas as cargas tributárias, e você vai chegar em 100 unidades. A margem desse pessoal, de novo, conheça o mercado, tá? Não precisa olhar, qualquer empresa corporativa vai estar entre 6% e 10% para dizer a margem do cara é 8%. Você vai reduzir a 8%? Ou seja, você vai querer brigar por 8%? Não. O cara precisa ter dinheiro, ele precisa estabilizar a operação dele. Então, o segredo não é reduzir, vamos dizer, o valor nominal de quanto o coitado paga e retribui aos seus colaboradores, mas é eficiência. Então, por exemplo, segurança, no caso, tá, é o que a gente chama de um tripé. É gente, é o que a gente chama de parte eletrônica, monitoramento, CFTV, ou seja, a parte de tecnologia. E uma das coisas que as pessoas não olham, o que é infraestrutura. Infraestrutura é o que eu chamo de abrir e fechar a porta. Então eu tenho um cliente de origem alemã, que está aqui no interior de São Paulo, ele tinha lá o vestiário dele depois da catraca. Então você imagina, o cara entra na empresa, vai no vestiário, colocar a roupa dele, quando ele volta da produção, ele pode colocar na mala, um monte de coisa que ele pode fazer dentro do vestiário. Literalmente depois do vestiário tinha uma quantidade de, vamos dizer, de vigias / pessoa fazendo revista, normal, natural, toda empresa corporativa tem isso. O meu especialista olhou e falou assim, vou colocar a catraca de entrada na empresa depois do vestiário. Tão simples quanto isso. Então, se o cara entrou de roupa, entrou de casaco, não interessa o que ele está fazendo no vestiário. Quando ele passa a catraca da empresa e literalmente foi fechar uma porta e abrir uma outra porta de outro lado e colocar a catraca antes, é uma alteração física, mas na época acho que eles tinham alguma coisa em torno de 14 pessoas ao mesmo tempo revistando. Hoje eu tenho 2, um homem e uma mulher. Tão simples quanto isso, que é quando passa ali pelo detetor, se e quando apitar, que não deveria apitar, porque já estão acostumados, não é para ir com broche, não é para ir com anel, não é para ir com relógio, até porque é uma questão de segurança dentro da própria, acabou. Então você reduz de 14 pessoas para 2. Então qual é a métrica aqui? É sim quantidade de pessoas, mas de novo, a solução não tem nada a ver com gente. Você está criando uma nova forma para atender o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Fazer com que as pessoas entrem e saiam dentro da organização sem, teoricamente, ter qualquer problema de levar ou trazer coisas indevidamente. Então, para cada categoria tem uma métrica. Então, no caso ali do driver, que você me perguntou, hoje a gente calcula, cada cliente tem o seu média. Isso é uma outra coisa importante. Tente não impor a média de um para outro. Ou seja, a mesma coisa que você falou, o cara pesa 180 quilos, o outro casa pesa 80, os dois têm que usar a mesma calça. Acredite, não vai funcionar. Então, cada cliente tem uma métrica. Então, no nosso caso, a gente pega a volumetria dos últimos 12 meses. Por que 12 meses? Porque normalmente é o mesmo volume, não é que tenha grande variação. Mas tem uma época quente, uma época fria. Eu tenho clientes aqui na área de chocolate, fora Nestlé. Na época de Páscoa tem um monte de gente na rua, vai usar um monte de Uber, e 99 no outro vai usar pouquinho.
Você tem que criar uma métrica que a gente usa o consumo dos últimos 12 meses e o percentual que ele usa por produto. E cada cliente, você seta isso, e a cada vez que ele solicita a corrida, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui, tá? Ele só tinha contrato com a Uber, e ele tinha lá 100% de volume financeiro. Do volume que ele fazia, 90% ele usava o Uber X, para quem não sabe é o Uber mais básico, e 10% o Uber Black, que a gente chama de categoria Premium. Então, cada vez que o meu sistema cota, e ele, cada vez do ponto A ao ponto B, ele cota 34 produtos, ele também tem o Uber X e o Uber Black. Então, o que ele faz? Pega 10% do Uber Black, mais 90%, eu estou literalmente replicando o perfil da empresa. E eu comparo versus o quê? O que ele está efetivamente utilizando. Para qualquer empresa, é fácil de auditar, pode ser Big Four ou não, vai olhar e falar, pô, faz sentido, é como eu usava. Para quem não entendeu, vamos dizer, essa métrica, vamos falar para o mercado de viagens, tá? Não é essa métrica, a gente tem uma mais detalhada, mas do ponto de vista de mix, assim, pô, de 100% das passagens aéreas que a gente faz, 90% é econômica, 10% é de business. Então, toda vez que tiver uma viagem, eu coto nesse percentual, calculo versus o que a gente efetivamente está dando, e obviamente aqui não é a mesma categoria. Então, estou pegando o quê? Estou pegando a TAM, estou pegando a Gol, estou pegando a Azul e todas as outras variações do mercado. As perguntam para mim, puxa vida, mas você está criando aí o driver na área de travel, né, que a gente chama de travel mesmo, que é o nosso módulo, mas já tem um monte no mercado, já tem Skyscanner, tem Kayak, vai ter mais um? Não, eu sou um metacotador, ou seja, eu vou cotar as cotações, e quem for o melhor de todas elas, eu vou oferecer ao meu cliente. Isso vai dar economia? Isso por si já vai dar economia, mas vamos, por hipótese, dizer que o cliente já tem o melhor pay, ou seja, o melhor cotador do mercado. Você vai falar, então, bom, então você não tem negócio. Alto lá, vamos pensar em outras soluções. Então, exemplo concreto, tá? O meu amigo Luiz foi lá na empresa dele, pediu uma cotação de ponte aérea lá de Fortaleza para São Paulo, tá? E custou R$1.000, tá? Só por hipótese, tá? Legal, o Luiz foi lá, olhou, ele é o primeiro cara a querer criticar a agência dele, foi lá no 1, 2, 3 milhas e tinha por 700 pila. Ah, então a agência é uma porcaria. Alto lá, não é bem assim, porque no 1, 2, 3 milhas, caro Luiz, tá? Se você cancelar, você perde tudo. A empresa eventualmente quer poder alterar e não perder tudo, tá? Então existem regras de negócio, de novo, precisa conhecer o mercado inteiro para dar a resposta adequada, tá? Nesse caso em particular, assumindo que você tenha o melhor preço, uma das nossas soluções é o pescador. O que é isso, tá? De novo, a gente fez um trabalho na época de Roland Berger para a Lufthansa e eu aprendi sobre o mercado aeronáutico. O que significa? Hoje, todas as aeronaves têm que sair por volta de 80% a 85% de ocupação. O Luiz, eu imagino, estou brincando, você é de Fortaleza, mas tem espírito mineirinho. Toda vez você pede com 90 dias de antecedência e conseguiu por R$1.000. Só que o voo não ficou cheio, Luiz. Então, adivinha o que o engenheiro faz? Começa a disponibilizar online e real-time tarifas mais baratas, de 500, 700. Para quê? Para encher os 85. Então, o fato de você ter sido educado até aí correto e pedir com antecedência que normalmente te daria uma vantagem, de fato, não é isso. E por que a tua agência não busca, teoricamente, esses 500 pila? Porque de duas uma, modelo de negócio delas. Ou elas são remuneradas com um percentual da corrida, para que eu vou reduzir o meu valor se eu vou ganhar menos, ou ela ganha um transaction fee. Ela ganha, entre aspas, nas grandes corporações, entre 25 e 35 reais para fazer esse serviço. Por que ela vai dobrar o serviço dela para reduzir o teu negócio se ela não ganha nada? Então o modelo de negócio está errado. As coitadas das agências, se não se reinventarem, é que nem a minha máquina de datilografar antiga. Vai ser substituído por um computador. Elas estão sofrendo. Antigamente tinham centenas, hoje tem uma par de meia dúzia de grandes empresas consolidadas que conseguem ainda atender. Mas, de novo, é a fotografia em papel. Se não se mexer, vai sumir. Então, na nossa solução, a gente não só está fazendo exatamente este trabalho de buscar a tarifa, vamos dizer, mais atrativa, ou seja, pegar essa diferença e ser remunerado por isso, como a gente ainda vai gamificar. Quando o Luiz for lá e buscar por 700 pila, ele vai ganhar 1/3 desta economia. Então a gente põe a organização inteira para trabalhar pela economia do negócio. Isso é conhecer toda a cadeia de valor do processo e com isso você consegue fazer o SaaS. Se você conhece como dar valor, você metrifica e automaticamente você consegue ficar com um pedaço. Mas cada categoria, como eu te falei, não sou um especialista, eu tenho mais
quase 100 pessoas me ajudando, eu consigo para cada uma delas e fica até óbvio, fala, pô, faz sentido, e provas. Quando ela prova, fala, opa, fica fácil. E aí o meu contrato, você tem uma ideia, de 5 anos de startup. Você assinar um contrato por 5 anos, gente, acredite, é difícil pra caramba. Mas se você dá valor concreto, forma de saída, ele pode sair a qualquer momento. Só que quem é que vai sair de um parceiro que está sempre trazendo dinheiro para você? Probabilidade pequena. Muito bacana. E eu acho que conseguindo aqui resumir essa fala sobre o teu SaaS, o diferencial é a experiência, assim, é o quanto você se prepara, o quanto você aprende com esse mercado, o quanto você consegue imergir para entender mecânicas, comportamentos, o tempo que você dedica para fazer esses testes. Então, é um modelo que, de fato, ele não é tão comum entre as startups. Ele é interessante quando você olha, mas ele também demanda, como você falou, uma tarefa de casa que é muito complexa. Que, obviamente, faz sentido, porque esse ponto final que você colocou, se você mostra economia, se você prova, a chance desse cara não te recontratar ou não manter o teu contrato é muito pequena. Então, você, de fato, vai ter um cliente que as taxas de fidelização tendem a ser bem interessantes. Porém, isso precisa de um trabalho prévio muito bem feito para fazer sentido, tanto para o mercado te contratar, quanto eventualmente para a tua estrutura, para que a estrutura também se pague com aquele modelo de negócio. É que aqui, Luiz, vou dizer o seguinte, só vou fazer uma última colocação, que é o seguinte, gente, querendo ou não, tá? Todo mundo faz isso. É que a gente simplesmente tornou o negócio mais cristalino. Mas toda a solução, todo o serviço tem o famoso quanto vale. Você vai cobrar. Se você vai cobrar, tem que ter um valor. Pode até ser, a gente é mais focado no numérico. Tem um fator qualitativo. Vai melhorar a cultura da empresa, o motivacional, etc. Mas tem um valor. Porque no final das contas, estou melhorando, teoricamente, a motivação da pessoa. Por quê? Porque eu não quero trocar. Me custa muito caro perder esse know-how dessa pessoa que está indo embora e ter que contratar uma nova. Então, tudo pode ser metrificado. De forma mais fácil ou mais difícil, mas tudo pode. Então, o valor, eu simplesmente chamei de SaaS, porque fica sempre cristalino e calculado no centavo a economia. Então, mês a mês, ele está olhando, opa, está valendo ainda, e do meu lado, olha, estou te cobrando, mas estou gerando 10 vezes o que você acha que eu custo para você. Isso torna a relação mais fácil. Cara, muito bacana mesmo. Eu espero que você tenha gostado. Gostou do papo? Pô, me diverti, cara. Vamos marcar o próximo aí, quando a gente estiver ali no segundo semestre já com tudo isso aqui montado, eu venho contar para vocês as novas batidas de nariz aí, as novas pedras que a gente encontrou e solução que a gente teve que propor para fazer, mas estamos muito motivados aí, principalmente com a questão do Ministério da Economia, porque acho que a gente consegue trazer para um segmento que não tinha isso, tá? Que é o setor público, acredito vai dar história. Cara, sensacional, e vai ser ótimo saber o impacto que isso teve. É também muito interessante conhecer cases que conseguem vender para as estruturas públicas, né? Então, que estão cada vez mais abertas a novas tecnologias, a inovação. Então, eu acho que isso é super positivo. Cara, te agradeço de verdade pelo tempo que você dedicou aqui para essa conversa. Muito bacana conhecer tua história. Confesso que eu gosto de pessoas que têm uma bagagem grande assim, porque a gente acaba aprendendo muito. Eu, nessa conversa, aprendi muita coisa que eu não pensava ou que eu não estava dando prioridade, que eu acho que, de fato, são úteis, inclusive para a minha atividade aqui de buscar conteúdos, de buscar formas de ajudar quem está no ecossistema de startups. Eu espero que quem ouviu a gente até aqui também tenha aprendido bastante. Eu sempre recomendo que as pessoas depois voltem, escutem novamente, tomem nota, pensem nos pontos para refletir mais sobre o seu contexto aplicado ao que foi falado aqui. E lembrando também que toda edição do podcast tem uma edição da newsletter associado com mais conteúdos, com todas as conexões aqui que a gente possa fazer com ele, desde o LinkedIn, mas também os canais da UXP, os canais da Willy Group. Eu vou deixar tudo listado lá para que vocês possam conhecer mais sobre a empresa, sobre o Willy, e que, obviamente, isso seja uma fonte de referências para quem está ouvindo a gente aqui. Então, se você chegou até aqui, eu agradeço também ter ouvido essa edição do Papo de Camelo e a gente se escuta na próxima edição. Valeu!